Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a nossa quinta-feira, neste dia em que a Igreja nos convida a dedicarmos-nos à adoração, o dia da Eucaristia. O Evangelho que nós escutamos na nossa meditação hoje, tirado de São Marcos, capítulo 12, versículos 28b a 34, vemos aqui um mestre da lei que aproxima-se de Jesus e pergunta: Mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E diante da resposta, Jesus diz: não estás longe do reino de Deus. Caríssimos irmãos, muitas vezes nós somos como este mestre da lei. Entendemos a palavra de Deus, conhecemos os mandamentos, mas não o vivemos. Muitas vezes nós afirmamos que amamos a Deus, mas não somos capazes de amar o nosso próximo. Não somos capazes de cuidar, de olhar para aquele que está ao nosso lado. Para aquele, para aquela que caminha conosco. Quantas situações de desprezo, em vez de acolher, passa-se a vida rejeitando. Em vez de cuidar, em vez de construir relações, passa-se a vida criando distâncias. Por isso hoje nós colocamos duas perguntas à nossa meditação diante deste Evangelho. O que me impede de amar o outro? O que te impede de viver o amor de Deus? Muitas vezes o orgulho. O orgulho torna-se e é uma das grandes barreiras ao amor, às relações interpessoais. Quando a pessoa se sente, se acha, se considera superior, se considera o mais inteligente, o melhor. Quando se coloca-se nesta posição, dificilmente é-se capaz de reconhecer a dignidade do outro. E quando assim é, passamos a vida julgando, condenando, desprezando. O orgulhoso é aquele que acredita que não tem nada a desculpar-se, que não tem nada a justificar-se. Não precisa de perdão. Eu tenho a minha razão. Às vezes, as feridas não curadas nos impedem de olhar o outro, nos impedem de amar e de viver o amor de Deus nas nossas vidas. Quantas pessoas deixam de amar porque carregam mágoas, porque carregam decepções, ressentimentos, feridas vindas de amizades, vindas de relacionamentos familiares, do namoro, feridas vindas da parte dos cônjuges. Isso faz a pessoa fechar-se, né? Fechar o coração. Quando a dor não é apresentada a Deus, ela torna-se uma amargura. E, infelizmente, há muita gente vivendo amargurado, amargurada. E a amargura nos impede de enxergar o outro. Quantas vezes o perdão é difícil. O perdão não muda aquilo que foi o passado, mas ele pode muito bem determinar o presente e o futuro.
Aquele que perdoa liberta-se da mágoa, da ferida. Aquele que perdoa liberta o coração para viver o presente. O egoísmo nos impede de amar o outro. O viver somente para si. O viver correndo atrás de disputas. Quantas disputas no casamento? Quantas indiferenças? Quantas palavras que humilham, olhares de superioridade, silêncios que excluem? E a pergunta que se coloca: é possível viver feliz assim? É possível viver em paz assim? Caríssimos irmãos, nenhuma relação permanece quando o desprezo ocupa o lugar do respeito. Quando o orgulho é vencido em vez do diálogo. Onde há desprezo, o amor adoece. Onde há acolhimento, o amor renasce, o amor floresce. Certamente todos nós temos alguém que nos magoaram, que nos magoou. Certamente também nós magoamos alguém. Mas é importante que nós aprendamos a olhar para nós. Preciso reatar relações. É preciso reatar, cozer mesmo o nosso coração de tantas feridas, de tantas mágoas. E às vezes até passamos a vida evitando o outro. Há situações que vale a pena evitar mesmo. Para o nosso próprio bem. Para o bem do outro. Por isso que neste Evangelho nós vemos Jesus que, nesta questão acerca do mandamento, mostra-nos o mandamento do amor. O maior mandamento é o mandamento do amor. Toda a vida cristã resume-se em amar como Jesus amou. Não se trata de cumprir simplesmente um preceito. Não se trata de observar simplesmente os rituais, de conhecer os mandamentos, de estar na igreja. É preciso que nós aprendamos a amar. Peçamos ao Senhor neste dia que Ele nos dê a graça de substituir o ódio pelo amor, de substituir o orgulho pela humildade, de substituir o ressentimento pelo perdão, o egoísmo pela generosidade. Amemos como o Senhor nos pede. Acima de tudo, procuremos amar a Deus, aos irmãos, sendo sempre sinal do amor e da presença de Deus nas nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, no nosso lugar de trabalho, com todos aqueles com quem convivemos ao longo deste dia. Procuremos ser um sinal de amor, um sinal de paz, um sinal de leveza. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.